Olá, boa noite para você que estava ligado no Datena, é o Band Cidade que já está no ar e você vai ver nessa edição. Santa Catarina registrou um aumento significativo de focos do mosquito da dengue. Está sendo realizada a Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca confirmou agora há pouco que o número de aumentou em Santa Catarina. E o PROCON está realizando fiscalização nas revendas de automóveis. O objetivo é garantir que os direitos dos consumidores sejam cumpridos. E a Justiça determinou manter os beach clubs em Jurerê Internacional. Isso aqui na capital. Porém, determinou demolições em parte das estruturas e os clubes, é claro, comemoram. Ter um animal doméstico significa uma despesa adicional no orçamento, mas a maioria dos donos não faz essa conta antes da compra. A gente tem uma reportagem especial para você. Vem com a gente que hoje é quarta-feira, 25 de outubro de 2017. O Band Cidade já está no ar. Obrigado aí pela sua audiência, sua companhia de todas as noites. O Band Cidade pede licença aí para você. Santa Catarina, assim como outros estados brasileiros, registrou aumento significativo nos focos do mosquito da dengue nesse ano. Entre as ações para conter a proliferação, está sendo realizada a Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. Quem andar pelo centro da capital vai encontrar essa barraca. Esse é um dos pontos espalhados por todo o estado, onde profissionais da Secretaria do Estado da Saúde conscientizam a população a respeito da importância do combate ao mosquito, que pode transmitir dengue, zika e chikungunya. E quem entra nessas barracas tem acesso a muita informação, desde identificar o mosquito na sua forma de larva até a forma adulta. E esse tipo de ação é importante justamente porque as doenças ainda não apareceram no estado, mas o mosquito já está por aqui. Só em Florianópolis foram identificados 398 focos. Mostra à população como ela deve proceder realmente para que não tenha proliferação do mosquito. Hoje a gente tem muitos focos na cidade, cerca de 398 dados atualizados. Então a gente tem um mosquito, não quer dizer que a gente tenha dengue, nem que tenha zika, nem que tenha chikungunya. A gente tem um transmissor e a gente tem que controlar o transmissor para que a gente não tenha uma epidemia. Em Santa Catarina, foram identificados 9.273 focos do mosquito Aedes aegypti neste ano, 32,3% a mais do que no ano passado. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, o aumento aconteceu principalmente por fatores climáticos. São várias razões para explicar esse aumento no número de focos. A questão climática é importante. A gente não teve um inverno típico esse ano com uma temperatura bastante elevada, bastante chuva. A própria mudança de gestão em muitos municípios, onde teve uma demora nas ações, né, que fossem retomadas. Enfim, e a própria população ainda entende que o Aedes aegypti não é um problema aqui em Santa Catarina, que a gente não tem essas três doenças. Então acaba tendo hábitos no seu dia a dia que acabam favorecendo a proliferação do mosquito. Além dos pontos estratégicos onde são distribuídos materiais à população, foram capacitados mais de 220 agentes para vigilância e distribuído um manual de orientação sobre o Decreto 1079, que orienta órgãos estaduais a respeito do monitoramento e eliminação de focos do mosquito. Foi elaborada uma cartilha agora para os prédios, para as secretarias estaduais, para os órgãos estaduais, para que, com orientações de como proceder nos órgãos públicos, também para que a gente evite focos nesses locais. Para os cidadãos, seguem os mesmos alertas. Para que as doenças não cheguem ao estado, é importante manter os cuidados básicos que evitem a proliferação do mosquito. Controle de possíveis criatórios, é o vaso da planta que a pessoa não vira, é o ralo que a gente não usa um telamento, é a própria calha que às vezes a pessoa negligencia, a caixa d'água que não tem tampa. Então todos esses cuidados a pessoa tem que ter no cotidiano. Pois é, ainda sobre a dengue em Chapecó, agentes de combate às endemias estão realizando um treinamento para melhorar o atendimento à população. O objetivo é tentar diminuir o número de casos de focos da dengue. Dorian é agente de endemias no município de Pinhalzinho, um dos mais afetados pela dengue no ano passado. Ele está passando pela qualificação para melhorar o atendimento à população. Melhora bastante na qualidade do atendimento, até para a gente chegar, abordar, né, fazer a visita da inspeção, né, nas residências, a gente consegue chegar com mais informações, até para, como eu falei, para as pessoas terem mais cuidado, né, passando essas informações mais
corriqueiras mais certas, assim, digamos assim, do referente ao comportamento do mosquito, da própria doença, a gente consegue passar umas informações mais corretas para a população, né? Durante 4 dias, 34 pessoas de 26 municípios do oeste catarinense estão participando de um treinamento com a Gerência Regional de Saúde em Chapecó. A meta, além de qualificar os profissionais, é melhorar a fiscalização e o repasse das informações à população. Saber orientar direito o que fazer com o depósito, a melhor forma de tampar a caixa d'água, né? O tempo adequado de inspeção nas calhas, né? O recolher os lixos, os depósitos que a gente não pode eliminar, qual que é a forma correta de higienização, né? Então tudo isso a gente aborda nessa semana de treinamento também. E olha só, a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca confirmou agora há pouco que o número de pontos com a presença de uma toxina paralisante aumentou aqui no estado. Ainda não há previsão de liberação do cultivo, comercialização e consumo de ostras, vieiras, mexilhões em todo o litoral do estado. São 6 pontos com toxinas confirmadas por laudos emitidos pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado, a SIDASC. No último relatório eram 4. Na nova avaliação, Florianópolis teve pela primeira vez uma praia registrada, a do Forte. A interdição começou na semana passada, dia 19 de outubro, como forma de prevenção. Por isso, todo o estado deve respeitar a determinação, proibido o consumo, comercialização e distribuição aí dos moluscos. O PROCON de Chapecó no Oeste está fiscalizando revendas de automóveis. O objetivo é garantir que os direitos dos consumidores sejam cumpridos. Essa é uma das 100 revendas de veículos que foram visitadas pelo PROCON. Edivan recebeu a notificação, mas disse que em 5 dias deverá cumprir as exigências feitas pelos fiscais. Todas as lojas entrar no mesmo parâmetro, né, e aderir a essa ideia. Nós também queremos entrar para que fique melhor para todo mundo, para que o comércio flua, né, dê uma parte boa, e nós somos uma loja parceira do PROCON, do Comércio de Chapecó e da nossa região aqui também, entendeu? O Código de Defesa do Consumidor determina que todos os produtos expostos tenham preços, mas não foi o que os fiscais do PROCON encontraram nas revendas de automóveis em Chapecó. Todos os veículos estavam sem as identificações necessárias, como determina a lei. Por isso, eles foram notificados. Em 10 dias, ele se defendendo ou a defesa não sendo satisfatória, é aplicada uma multa daí, com base no Código de Defesa do Consumidor. E essas multas têm mais ou menos os valores? As multas têm o mínimo, que são 200 UFRMs, né, que é equivalente a R$800 hoje, e vai até 6 milhões de reais. Daí depende do tamanho da lesão que foi causada ao consumidor e da capacidade financeira da empresa também. Durante a visita, os fiscais entregaram para os proprietários um material com as informações mínimas do ano e valor que precisam constar no painel do veículo exposto. Alguns empresários desconheciam a exigência da legislação. Mas é importante, eu acho que isso aí para o dia a dia do cliente é importante. Ele vai vir, vai olhar o que o veículo tem de opcionais, o que o veículo traz, o tipo do veículo e o valor do veículo, né? Isso é importante, com certeza, para todos nós e principalmente para o consumidor. Olha, é preciso uma fiscalização mais eficaz contra as revendedoras de veículos usados. Há carros de leilão sendo vendidos sem qualquer informação ao consumidor. Como é que pode um carro que foi condenado com perda total voltar a circular normalmente após uma maquiagem? Até não é ilegal, mas é preciso que essas informações sejam claras para o comprador. Se o lojista omitir essas informações, que ele seja responsabilizado até criminalmente por vender para o consumidor um verdadeiro Frankenstein. Olha, policiais rodoviários federais apreenderam várias armas na madrugada de hoje num automóvel na BR-101 em Joinville. 5 pistolas e 14 carregadores foram encontrados dentro do painel do carro com placas de Belo Horizonte. Todas as pistolas tinham dispositivos para disparar em modo de rajada. No veículo estavam 2 homens, um de 24 e outro de 25 anos. Eles disseram à polícia que compraram as armas no Paraguai e que iriam revender aqui na região de Florianópolis. Os 2 foram encaminhados à Polícia Federal juntamente com as armas apreendidas. A seguir, a Justiça decidiu manter os beach clubs de Jurerê Internacional aqui na capital. Porém, determinou demolições de anexos que foram construídos após 2005. Os detalhes
Já já depois do intervalo, fique com a gente em Brasília, pontualmente, 7 horas da noite. É sempre bom ter você com a gente. Agora são 7 horas e 3 minutos. O Band Cidade está de volta. E a Justiça decidiu manter os beach clubs de Jurerê Internacional na capital. Porém, determinou a demolição em parte das estruturas. A decisão foi de manter os beach clubs, porém que sejam demolidos os anexos construídos após 2005. Também foram anuladas as autorizações, licenças e alvarás concedidos além do estabelecido anteriormente. A decisão dos desembargadores foi no sentido de reconhecer, sim, que Habitasul e beach clubs invadiram áreas públicas. Quer dizer, eles são, sim, invasores de área pública e de área de preservação. Tanto que mandou eles retirarem esses acréscimos. As indenizações também foram definidas em julgamento. Os locatários atuais dos beach clubs deverão pagar R$100 mil por temporada de locação. Já a Ciacó, empresa proprietária dos imóveis de postos de praia do Grupo Habitasul, deverá pagar R$10 milhões. 20% do valor será destinado à Associação de Moradores de Jurerê Internacional, que moveu a ação. Estas multas serão vinculadas, o que normalmente acontece, serão vinculadas a projetos voltados para a defesa, para questões ambientais. É uma mínima contrapartida para o meio ambiente e para a comunidade pelo transtorno que se estende por mais de 10 anos. Para o presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares de Florianópolis, Stanislau Bresolin, a sentença foi relativamente positiva. Já os valores definidos para as indenizações preocupam. Nós não poderíamos perder essa tentativa de destruição desses equipamentos, nos preocupava muito. Isso é uma vitória muito grande. Agora, o preço que está sendo cobrado para a manutenção dos beach clubs é absurdo, é extraordinário. A ação civil pública contra os beach clubs de Jurerê Internacional foi movida pela Associação de Moradores do Bairro e pelo Ministério Público Federal em 2008. A decisão desta terça-feira ainda cabe recurso. Olha, você alguma vez viu algum prédio luxuoso ou uma mansão construída aqui em Florianópolis, em área irregular, ser demolida? Você achava que os beach clubs seriam demolidos? Para onde iriam ostentar os filhos dos magnatas no final de semana, hein? É essa régua incoerente da justiça que manda derrubar um barraco na favela do Siri ou um rancho de pescador e pouco faz em relação a um grande empreendimento que invade áreas ambientais e públicas e as transformam em áreas particulares. Até quando isso? Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Receita apreendeu 200 mil maços de cigarros contrabandeados escondidos em uma carga de cereal na BR-470, lá em Pouso Redondo, no oeste do estado. Foi nessa tarde. A mercadoria estava em uma carreta com placas de Sarandi, no Paraná, escondida debaixo de uma carga de sacos de sorgo. O motorista de 42 anos disse que receberia pagamento para transportar a carga desde Foz do Iguaçu até a região da Grande Florianópolis. Ele foi preso e conduzido à Polícia Federal de Itajaí, onde vai responder pelo crime de contrabando. Segundo a Receita, a carga vale cerca de R$1 milhão. E olha só, em menos de um mês, mais uma lotérica de shopping foi alvo de assaltantes aqui na Grande Florianópolis. Na tarde de hoje, por volta de 2 horas da tarde, ou seja, plena luz do dia, o estabelecimento localizado no térreo de um shopping de São José, a mais ou menos 100 metros de um posto da PM, foi invadido pelos ladrões. A polícia já está chamando esse tipo de crime de caixa rápido, porque a ação não dura mais de 2 minutos e os bandidos levam tudo aquilo que podem, né? No dia 9 de setembro, uma lotérica dentro do Floripa Shopping, no norte da ilha, também foi assaltada. Até agora, ninguém foi preso e se a moda continuar aí, preocupa as autoridades. Um jovem de 20 anos morreu em um acidente entre uma moto e um caminhão no início desta quarta-feira na BR-470 em Blumenau. Isso lá no Vale do Itajaí.
Na batida, a motocicleta acabou pegando fogo. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã no quilômetro 64 da rodovia, no bairro Badenford. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta invadiu a pista contrária em um trecho de ultrapassagem proibida. O condutor da moto morreu na hora e o passageiro foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel. Auditores fiscais do trabalho em Santa Catarina fizeram a paralisação nesta quarta-feira em protesto às mudanças feitas pelo Ministério do Trabalho na fiscalização de combate ao trabalho escravo. Em Florianópolis, a manifestação aconteceu em frente à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. A Secretaria de Estado da Segurança Pública assinou ontem os editais para a realização de concurso público para a Polícia Civil de Santa Catarina. Serão oferecidas 394 vagas, sendo 194 para escrivão e 200 para agente. As inscrições começam no dia 27 de outubro e podem ser feitas até o dia 27 de novembro. Vamos passear por Santa Catarina. A cidade do dia hoje, que está de aniversário, é Pescaria Brava. É um município catarinense considerado um dos mais antigos povoados do litoral sul de Santa Catarina. Sua colonização, segundo historiadores, ocorreu há mais de 300 anos, com a chegada de imigrantes portugueses na região. Se emancipou de Laguna, comemorando hoje 14 anos de fundação. Parabéns, então, para a cidade de Pescaria Brava, no litoral sul catarinense, pelos seus 14 anos. É um jovem município ainda, né? Se emancipou de Laguna, no sul do estado. E a seguir, ter um animal doméstico significa uma despesa e tanto no orçamento. Na maioria dos donos não faz a ideia, né, dessa conta. A gente traz os detalhes daqui a pouco para você. Agora 7 horas, 10 minutos, já voltamos. Estamos de volta e daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo e, é claro, os comentários do Boechat. O mar agitado e a ressaca continuam a castigar o litoral catarinense. Olha só essas fotos que nós recebemos hoje, que mostram o avanço do mar na Praia Mole, no leste da ilha de Florianópolis. A faixa de areia praticamente não existe mais. E um bar que existe no local está aí ameaçado, a estrutura já bastante danificada por conta da ressaca. Ressaca que está causando não só transtornos aqui em Florianópolis, mas em todo o litoral de Santa Catarina. Em Barra Velha, a preocupação é com a temporada que está se aproximando. A gente vai, inclusive, trazer detalhes aí nas próximas edições do Band Cidade. Ter um animal doméstico significa uma despesa adicional no orçamento, mas a maioria dos donos não faz essa conta antes da compra. O resultado é que a manutenção de cães e gatos acaba endividando muita gente. Veja. Jink é um poodle agitado, difícil de parar até para passar a pomada para a dermatite. Primeiro ele, depois eu. No caso, se eu tiver que comprar alguma coisa, para mim não. Primeiro é meu cãozinho, a saúde dele em primeiro lugar. Eu penso assim. Eurico anota todos os custos com o pet em planilhas. Este ano o gasto já passou dos R$5.000. A principal despesa foi uma cirurgia. É como uma outra boca dentro de casa. Ele é uma outra pessoa, ele é como um filho dentro de casa. Em qualquer pet shop nós encontramos um leque de opções de compras. Tem guias de todos os tamanhos e cores, muitos modelos de coleiras, marcas de rações das mais variadas, os brinquedos, que normalmente não são muito baratos. Aqui temos os ossos de roer, que os cachorros gostam muito, e não dá para esquecer dos medicamentos, como os antipulgas, por exemplo. Tudo isso gera impacto no orçamento familiar. O problema é que 6 em cada 10 proprietários não se planejaram financeiramente antes de ter um animal de estimação. Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, realizado em todas as capitais, também aponta que 14% dos entrevistados estão inadimplentes. Compraram a prazo nos pet shops e não pagaram. Entre os endividados, metade alega gastos em emergências de saúde dos animais. Normalmente eles começam a apresentar algumas alterações mais onerosas a partir de 6, 7 anos de vida. Então é importante uma programação para que se tenha uma tranquilidade. Por isso o planejamento é necessário para se fazer a aquisição do pet. A Tatiana escolheu esse gatinho, que pelos cálculos dela está dentro do orçamento. Já tive um cachorro que ficou muito doente, então tem que estar preparado, né? Quem assume um animal tem que estar preparado com esses gastos, ou pelo menos pensar que vai
pode acontecer. Pois é, quem tem um bichinho sabe que vale cada centavo investido com eles. Mas, enfim, o que mais revolta na questão dos animais é quando uma pessoa, enfim, leva um cachorrinho, um gatinho para casa e depois precisa mudar para outro lugar, para outra cidade e depois tenta se livrar do bicho, né? A gente já viu e vê muitos desses casos. Pessoas tentando se livrar do bicho como se ele fosse descartável. Com todo respeito, dá nojo de pessoas assim. Santa Catarina ocupa, junto com São Paulo, a 4ª posição entre os 12 estados que tiveram empresas citadas na lista suja do Ministério do Trabalho por submeter os empregados a condições semelhantes à de escravos. Conforme o levantamento, pelo menos 72 pessoas foram submetidas a condições degradantes do trabalho no interior catarinense. A última publicação oficial da lista, que aconteceu em março desse ano, incluía 5 produtores de Campo Herê e Pinhalzinho, no oeste do estado, Vidal Ramos, no Vale do Itajaí, Criciúma e Grão-Pará, no sul do estado. A nova atualização inclui mais uma empresa em Vidal Ramos, uma em Imbuia, ambos no Vale do Itajaí, e outra em Painel, na Serra Catarinense. Em pleno ano 2017, a gente falando ainda de trabalho escravo, de escravidão aqui no nosso estado. Tem que ser denunciado e o Ministério Público do Trabalho precisa agir com firmeza. O Band Cidade desta quarta-feira termina aqui. Você vai ficar agora com o Jornal da Band e as principais notícias do Brasil e do mundo. Nosso encontro, segunda a sexta, 10:07, aqui na tela da TV Catarina, Band Santa Catarina. Obrigado pela sua audiência. Amanhã, meio-dia e meio, Gustavo Borges do Comando Meio Dia Catarina. Abraço e até amanhã.